pessoal, boa tarde. Sextou, dia 6 de maio, é o sextou do dia 6. Hoje tem um programa mais do que vocês já viram aí na tela. Temos um convidado direto do Rio de Janeiro, porque o principal assunto do dia continua sendo Jorge Jesus. E no melhor estilo aqui, o Charmander, nosso Pokémon favorito que está em toda a live, mandou uma mensagem perfeita com o nosso assunto, que é: se eu não estiver apresentando este programa no lugar do Danilo nas próximas lives até o dia 20, eu vou ter que resolver minha vida. É a piada que ele está fazendo com a declaração de Jorge Jesus ontem ao nosso colunista Renato Maurício Prado. Para você que não viu ainda, vai dar uma olhada, é um texto ali gigantesco, muitas aspas, muitas informações sobre tudo que a gente pode imaginar. É comparação com o Abel Ferreira, é comparação com o Vitor Pereira, se ele quer voltar ao Flamengo, se ele não quer, quem ele acha bom, quem ele acha ruim. Tá de tudo, tem de tudo nesse texto do Renato Maurício Prado. E hoje a gente trouxe aqui o Léo Burlá, além do Vitor Guedes, que está sempre comigo segunda, quarta e sexta, para fazer essa repercussão. Vitão, boa tarde. Pelo que eu entendi, o Léo Burlá vai esclarecer melhor. Pelo que eu entendi, o efeito foi o reverso. Jesus se queimou no Flamengo, é isso? Eu achei bizarro, fez o Jesus, né? Mas eu vou aguardar os ensinamentos do Léo Burlá, porque eu realmente achei tudo inacreditável essa linha, né? Tudo inacreditável. Enquanto eu espero a Pamela Anderson dizer até o dia 20 se ela vai me levar para Malibu, eu vou ouvir o Léo Burlá naquela terra que chama vinagrete de molho campanha e bolacha de biscoito. Ele tem as novidades, né? Aliás, o pessoal do Esporte tem um texto dele com o Rodrigo Matos, muitas novidades, mas foi inacreditável, né? Ele trocou, aqui em São Paulo, a gente fala que a gente trocou sem zap, né? Ele trocou sem manilha, e aí o outro chamou seis, o que chamou seis ele ficou sem respeito. Eu achei um tiro no pé. Se é que ele quer ir pro Flamengo, ele não quis tumultuar. Talvez é tão bizarro que eu acho que ele só quis tumultuar mesmo, assim. Aquela vedete fora de moda, assim, sabe? Que é aparecer mesmo fora da moda. Estamos então, boa tarde a todos mais uma vez. Estamos com o Léo aqui. O Léo é o especialista do assunto, setorista de Flamengo do UOL, para quem não conhece. É o cara que está ali respirando o dia a dia do clube. Ele basicamente sabe tudo. Léo Burlá, boa tarde. Conta pra gente aí as primeiras impressões do que aconteceu com a imagem de Jorge Jesus lá no Ninho do Urubu. Boa tarde. Fala, galera, Danilo, Vitor, diretamente aqui da Cinelândia, coração do Rio de Janeiro, do biscoito, vinagrete, né? Molho campanha, quer dizer, aqui é molho campanha. E também estou no aguardo até o dia 20, estou esperando o UOL dobrar meu salário também, estou no aguardo. Estamos na expectativa. Vamos lá. Cara, caiu bem mal, né? Como vocês podem imaginar, é evidente que ainda existe uma horda de adoradores do Jorge Jesus, seja no Flamengo, internamente falando, ou seja, grande parte da torcida, que ainda tem, por razões até compreensíveis, né? Tem um fetiche com 2019, etc. Isso aí não se discute. Mas caiu muito mal, né? Para quem importa dentro do clube, digo, para quem tem a caneta na mão, que eventualmente seria a pessoa a assinar o retorno um eventual retorno do Mister, né? Foi tido como um gesto deselegante, sobretudo, sabe? E especialmente com o Paulo Souza, né? Compatriota dele, ainda que não fosse um compatriota, né? Mesmo se fosse o Cuca, se fosse o Renato Gaúcho, quem quer que seja. Foi um gesto muito deselegante do Jesus, que eu acho que ele calculou um efeito e o veneno foi o contrário, sabe? Ele acabou fechando um pouco a porta que não... A gente já é velho nessa estrada o suficiente para saber que a gente não pode botar a mão no fogo por nenhum dirigente, por nada que se diga, porque a verdade de agora, daqui a meia hora, vem os fatos farrem a gente. Mas ficou muito complicado, assim, imaginar um eventual retorno do Mister. Pelo menos nesse primeiro momento, já não se falava nisso. Então, assim, também, o Mister, para vocês que não estão aqui, assim, é difícil explicar, mas eu vou tentar. O vulto dele é tão gigantesco, sabe? Mas é uma coisa tão enorme. E o Flamengo já causa, pelo tamanho natural dele, já causa tudo que envolve o Flamengo ganha um vulto, um tamanho imenso, que uma
simples, vamos chamar assim, viagem de férias do ex-treinador do Flamengo vira um furdunço, entendeu? A agenda do Mister, tá aí, todo mundo sabe. Não, o Mister hoje vai na Sapucaí, amanhã é jantar com fulano, não, terça-feira ele vai na praia. Então é uma loucura, sabe? A matéria do Renato revela de forma muito evidente, assim, a vontade do Mister retornar, embora aí é uma opinião, não tenha tanta certeza se esse desejo é genuíno mesmo. Porque se fosse desejo dele voltar para o Flamengo, bastava um telefonema pro Landim. Landim, quando seu técnico cair, me liga, sabe? Acabou, estava resolvido. Se você estiver considerando mudar de treinador, me telefona. Quando você demitir o técnico, a gente volta a conversar. Então, eu acho que ele na verdade, Danilo, Vitor e amigos, isso eu falei com algumas pessoas ontem ao longo do dia, e foi curioso, porque às vezes a gente fica na apuração e uma pessoa te joga para um caminho, a outra te joga para o outro, e aí você vai naquele desempate e vai tentando, né, fuçar mais. Dessa vez foi quase que unânime mesmo, assim, para não dizer unânime. Cara, o Mister veio só para bagunçar. Ponto. Missão cumprida. Ponto. Não tem nada além disso. Não tem conversa para voltar, não tem interesse em voltar. Ele veio para bagunçar e, de certa forma, se vingar um pouco da confusão, vamos chamar assim, que o Flamengo causou lá em Lisboa em dezembro. Ele tinha certeza absoluta que o Flamengo não ia fechar com nenhum técnico português que não fosse ele. Ele ficou alucinado quando o Paulo Sousa foi anunciado técnico do Flamengo. Diga, Vitor, perdão. Eu queria tirar uma dúvida com você, Léo. Você falou que tem uma agenda, a gente cobra aqui, sabe o tamanho do Flamengo, né? Mas uma coisa é você ver o Flamengo à distância, outra é você sentir o cheiro da grama, aí, da gávea, do ninho do urubu. Tá? Agora, a impressão que eu fiquei, a impressão de quem está lendo vocês e não escrevendo a matéria, eu não estou apurando, eu estou lendo as informações, é que não é que vocês jornalistas, você inclusive, né, estão acompanhando a agenda dele. Eu fiquei com aquela impressão, já que nós estamos no Carnaval, o Danilo Lavera assiste muito, ele sabe se eu estou falando, TV Fama que tinha ali no Carnaval, Nelson Rubens, tal, que fica aquelas subcelebridades, né, ex-BBB de 18 anos atrás, esperando o repórter passar para dar agenda de shows. Eu fiquei com a impressão que ele que divulgava assim, olha, tirava foto, tô embarcando, hein, não conta para ninguém, mas eu vou chegar no Galeão tal hora, hein, eu vou almoçar em tal bar aí, que conheço os bares todos do Rio de Janeiro. Eu fiquei com a impressão que ele mesmo que tem os órgãos oficiais que divulgam para a imprensa a agenda oficial do ministro, do secretário de Estado, do prefeito. Ele dá hoje café da manhã com Gabigol, almoço com Kleber Leite, né? Vou assistir o jogo do Botafogo com Luiz Carlos. É meio isso, né? Ele meio que divulga a agenda oficial como se ele fosse, assim, um ministro de Estado, um presidente da República. É mais ou menos isso, ou eu estou exagerando na minha impressão de longe? Léo, só antes de você responder, Léo, rapidinho, só para lembrar o pessoal aqui, a gente tá com uma enquete no ar aqui no chat, tá? Para vocês votarem aí, dar a opinião de vocês, se vocês acham que a atitude do Jorge Jesus aproxima ou afasta o técnico do Flamengo, e além, claro, de deixar o like, as mensagens, faça aqui como José da Fonte, Júlio Ribeiro da Silva, Helker, Patrick Caminoto Alves, grande nome, Joãozinho e Charmander, todo mundo mandando mensagem. Vai lá, Léo, pode responder a pergunta do eu não sei se chega a ser uma coisa assim tão, esquematizada, mas a partir assim, a vinda dele já tá uma fumaça, coisa de um mês. Então já está se falando, o Mister vai voltar aí, vai ficar uns dias aí, não sei o que. Então o assunto já estava aqui no caldo rubro-negro aqui. Não sei, a partir do momento que ele pisa no Galeão, e aí já tinha o Sósia para receber, o Sósia que é uma instituição espetacular que o Flamengo criou, isso ninguém vai tirar do Flamengo, é uma instituição esplêndida, que tava, inclusive no desfile das Taças de Sá tinha um carro com os Sósias fechando o desfile. Então assim, não sei se chega a ser uma coisa tão esquematizada, mas a partir do momento que ele pisou no Rio, cara, aí vira público, né? Porque aí ele tá no restaurante tal, ele tá na praia, ele tá no Carnaval, ele tá na Sapucaí. Pra falar, nós mesmo aqui no UOL, a gente tentou fazer algo assim de ir atrás do Mister no Carnaval, por razões A, B e C, não foi possível, mas assim,
falando do nosso ofício aqui, do nosso trabalho do dia a dia, a gente colocou na mesa a possibilidade, vamos atrás do Mister na Sapucaí e tal. E ele na Sapucaí, obviamente que as estrelas lá são Portela, Mangueira, Salgueiro e outras, mas o Mister era a celebridade da Sapucaí esse ano. Ele era o cara a ser visto, a ser fotografado, a ser acompanhado. E ele sabe muito, o Mister sabe jogar muito bem, com o sentimento do torcedor. Ele é... Embora dessa vez eu acho que o tiro tenha saído errado. Eu acho que ele calculou uma coisa e não foi exatamente aquilo que o resultado não foi exatamente aquele que ele imaginava. Mas ele sabe jogar muito bem. E pode ter certeza que, assim, agora pode até haver uma rejeição parcial da torcida por conta desse episódio que deixou o Paulo Souza numa situação péssima, sabe? Isso gera uma onda até de comoção com o cara, né? Mas o Mister o fantasminha do Mister não morre aí não, gente. Podem ter certeza, sabe? Ele vai seguir por aí. Não é esse episódio que liquida essa relação, não. Abala, mas não acaba, não. A minha impressão é que esse fantasma do Jorge Jesus é eterno. E tem uma mensagem aqui muito bonita do Joãozinho aqui no chat. Ele pôs assim: Jesus foi um ponto fora da curva. O que foi feito no passado pode não se repetir agora. Antigão da Grécia já dizia, atenção, Vitão, essa frase aí você vai gostar, vai querer anotar. O homem que entra na lagoa, quando sai, já não é mais o mesmo. Ele é um homem molhado. Então, já diria que o antigão da Grécia é uma dúvida, né? O Jesus, ele saiu do Flamengo no auge, ganhando, e como disse o Casagrande outro dia no Sport TV, ele não deu a contraprova, né? Ele não é um que ficou aqui para a gente saber se 2019 foi um fora da curva ou se 2019 é um padrão do que ele faria com o Flamengo. Até porque quando ele foi para o Benfica, o trabalho dele foi horrível e com muito dinheiro investido. Então fica essa dúvida, né? E ele foi esperto de sair por cima. Acho, para mim, assim, a hora que ele chega no meio em qualquer momento, ele chega num aeroporto e tem gente filmando, alguém ficou sabendo, ele não foi sem querer, ele não veio passar férias sem avisar ninguém, ele não chegou e falou, eu vou lá pro Carnaval para conhecer o Rio de Janeiro, porque na época que eu morava lá, teve pandemia, eu não conheci nada. Não existe isso, a gente sabe que não é assim. Tem jornalista, tem sósia, obviamente teve agenda, teve aviso, o cara foi no camarote no Newton Santos para assistir o Botafogo, então assim, não é nada por acaso. Aí, o que eu acho que ele talvez não esperasse era que isso fosse jogar contra. E por lá, a gente está aqui bastante tempo já falando sobre isso, e eu vi no post que você fez junto com o Rodrigo Matos, no blog, na coluna do Rodrigo Matos, que essa entrevista do Renato, ela foi concedida na casa do Kleber Leite. E aí, então, entrou isso uma política no meio, né? Porque o Kleber Leite não vive seu melhor momento na política do Flamengo, correto? O Kleber é um personagem controverso no clube, assim. No futebol, eu diria, né? Ele, na época, até, salvo engano, ele estava até na época da investigação na FIFA. Me corrijam se eu estiver errado. Foi na época que resultou na prisão do Marinho, que teve uma devassa em contratos de TV. Não ficou provado nada contra ele, que fique bem claro, mas ele é uma figura controversa, assim. E no clube... trabalhou com o Jota Ávila, né? Que é um velho rico, né? Exato. Ele foi presidente do Flamengo até no ano do centenário do Flamengo. Ficou a lembrança mais marcante que o torcedor guarda e leva é que ele é o cara que trouxe o Romário, né? Não só o Romário é o grande símbolo, mas ele aliás, o Kleber contratava que era foi de maluco, né? São mais de 130 negociações durante o 120, 130, é uma coisa de maluco. E ele é uma figura controversa no clube, tem uma dívida do Banco Central até hoje que é gerada por questões da gestão dele, tem um assunto que ficou meio mal explicado na Gávea e mal resolvido, que é o consórcio com o shopping, que é referente à venda, à contratação do Edmundo ao Palmeiras, enfim, tem uma série de controvérsias. E ele, essa gestão atual, tentou caçar, tentou impugnar. O Kleber ia ser agraciado com o título de sócio de grande benemérito do Flamengo.
E essa gestão atual tentou barrar e não conseguiu, no fim das contas. Mas é evidente que isso gera um desgaste e uma guerra de poder e de vaidade de parte a parte. Então o Kleber e essa gestão não se bicam. Então os caras também viram, de certa forma, uma maneira do Kleber empurrar uma batata quente no colo deles e sair também como um cara que, eu tô fazendo a minha parte para trazer o Mister de volta. Quem não quer é o Landinho e os seus pares, entendeu? Então tem também um componente político de poder, tem esse tempero nessa receita também. Vitão, a gente ontem as redes sociais e fóruns de torcida e tal foram tomados pelo assunto ética, né? Foi ético, não foi ético o que o Jesus fez e tudo mais. Ele queimou o Paulo Souza e não sei o quê. E a gente, eu, você, o Léo, qualquer repórter aqui que fique 3 meses na cobertura de um clube, a gente sabe que técnico se oferece o tempo inteiro, jogador, empresário, nos bastidores e tal. A grande novidade aí é que o Jorge Jesus fez isso em on, dando aspa e tal, né? Então, assim, quando a gente discute ética, isso é muito mais uma questão porque foi feito de uma forma pública, porque é uma coisa que a gente e qualquer um que vive de futebol, especialmente os diretores, né, que vivem o que a gente vive 100 vezes, né, porque os caras trabalham com isso o tempo inteiro, a gente cobre, então a gente vê um pouco de fora. Mas isso é um negócio absolutamente comum, né, de técnico ficar se oferecendo nos bastidores e tudo mais. Passou todos os limites dessa vez, mas, por exemplo, o Carille caiu 3 horas depois e o Felipão assumiu. Alguém acha que ele começou a negociar depois da queda do Carille? Quando o Rogério assumiu o Cruzeiro, isso acontece com todos os treinadores toda semana. Agora passou completamente do ponto pelo seguinte: sem hipocrisia ninguém vive, tem que ter um pingo de hipocrisia. Se nós três aqui falarmos tudo que a gente pensa, sai do ar a lá e vai todo mundo preso, né? Você não pode a gente vive em sociedade, existe uma coisa chamada filtro. O Jorge Jesus, aquele tiozão do churrasco, já está com 80 anos, já tomou 3 Maria Mole, já está bem louco e fala assim, eu falo o que eu quiser, sabe, que não tem filtro, não tem um pingo de convivência em sociedade. O que ele fez, o que eu acho que diferencia é que ele meteu o ultimato até com data, né? E assim, ele tornou público, tipo uma faca no pescoço da diretoria. Olha, se perder pro Botafogo, vocês que sabem aí, até o dia 20, depois se eu assinar com o Fenerbahçe, não enche meu saco, eu falei que eu estava aqui. Então eu achei que passou de qualquer limite o que fez Jorge Jesus. O que você falou acontece. E outra coisa também que eu acho é que ninguém está falando nada, porque assim, o Flamengo, por lá passou, né, agora passando sobre isso, em dezembro, foi jogar Porto e Benfica. O Benfica numa situação difícil, os juízes do Flamengo foram lá no estádio, fizeram um selfie, estamos aqui, falando, o que é isso? Não tem como uma diretoria que tem esse comportamento reclamar agora do Jorge Jesus. Porque, assim, e o Paulo Souza, o que ele fez com a Polônia eu acho inadmissível. Eu não sou aqui hipócrita, sou jornalista como você, já troquei de emprego, a gente pode trocar de emprego se tiver uma proposta melhor, mas imagina a situação, eu cobri a Copa da África, por exemplo, pelo Agora, que é uma viagem longa, cobri o Mundial do Corinthians em 2012, o Corinthians tem Mundial, né, tem 2, então eu fui cobrir lá o Mundial em 2012 pelo Agora. Imagina se eu já estou lá no Japão, recebo uma proposta de um jornal concorrente e fala assim, olha, agora, estou saindo daqui, o jornal já me mandou, já pagou hotel, já estou na passagem, um projeto que não é de uma semana. O que ele fez com a Polônia foi, olha, a Polônia tem menos mundiais que o Brasil tem títulos mundiais. Não é assim. Então, assim, faltava 2 jogos para a Copa, que depois virou um com a punição à Rússia. Eu não acho a mesma coisa do cara trocar de emprego aqui como se fosse uma coisa mais comum do mundo, como as pessoas estão tratando isso. Então, o que ele fez com a Polônia, Paulo Souza está longe de ser também um paradigma. Pergunta na Polônia o que acha da ética do Paulo Souza. Agora, o Jorge Jesus, ele chutou bola, ele deu uma voadora de Bruce Lee, Ibrahimovic, ele deu uma voadora na ética. Então, assim, ele passou de qualquer limite, né? E é meio um personagem, assim, né? O que me choca só nisso aí não é não só o Jorge Jesus, é parte considerável do Flamengo. Sem apagar a história dele, um pouquinho de amor próprio não faz mal para ninguém, né? Eu não tenho lugar de fala, deixei isso claro no texto que eu fiz aqui no UOL, não sou rubro-negro, não torço pro Flamengo, deixei isso bem claro, mas assim, no meu time, eu torço pro meu time, né? E se eu fosse rubro-negro e não sou, meu ídolo seria o Zico, mas eu torço pro Flamengo, não para um cara que foi importante, mas se acha maior que o clube.
passou de qualquer limite, assim. Eu acho que falta um pouco de amor próprio, não só para a diretoria, mas assim, chega, assim, seria a minha reação se fosse com o meu clube. E eu acho que falta um pouco de amor próprio, não de todo mundo, né? Mas de parte da torcida. Ganhando pode fazer o que é. Não é assim, ganhando pode o que quer. Tem que ter um pingo de limite ali. O Flamengo é maior que qualquer personagem, né? Inclusive que o Zico. O que dirá em relação ao nosso Jesus? Pois é. Deixa eu só falar uma coisa que o Vitor estava falando sobre on, off, os limites e tal, e eu me lembrei aqui. Eu anotei aqui para não perder. O Jorge Jesus tentou, depois que ele viu o tamanho do estrago, ele tentou a contenção dos danos ali, né? Então ele colocou um pessoal dele na rua para espalhar a versão de que era um papo privado e não tem como cair nessa história, tendo-se em conta, inclusive ele sabendo que tinha um jornalista ali, não teve um acordo, daqui não sai nada, ele está tentando conter os danos, empurrando para a reportagem, empurrando para o repórter a questão, e que fique claro, eu não tenho procuração para defender ninguém, mas que fique bem claro que essa versão não cola, tá? Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, é um papo com 10, 12 pessoas numa sala, dentre elas um repórter, ele sabia, um jornalista experientíssimo, não preciso falar do currículo do Renato, então assim, só para ficar claro, estão tentando espalhar uma versão que não cola, tá? Pois quando você... Se o Jorge Jesus tivesse chegado e falado, pessoal, chega pro Renato no caso, né? Eu não quero que nada saia daqui e tal, é um negócio só... Beleza, não é o que fez. E outra, o Jorge Jesus, ele sabia desde o começo que o Renato é um jornalista. Então assim, mais uma vez eu digo, não existe ponto sem nó, Jesus não é besta. E outra, ele não viria pro Brasil para brincar e deixar todo mundo avisado. Nossa enquete, por enquanto, está até que dividida. 59% dizendo que o Jesus se queimou e 41% dizendo que o Paulo Souza vai cair depois da entrevista do Jorge Jesus. A gente vai para o intervalo, é menos de 1 minuto, é muito rápido. Tem alguns comentários importantes aqui para eu ler, para a gente conversar mais um pouquinho sobre Jorge Jesus, sobre Flamengo, porque é uma coisa importante. Tem até flamenguista achando que está todo mundo com medo do Jorge Jesus voltar e por isso estão queimando o Jorge Jesus. Se o pessoal soubesse o time de todo mundo que está falando na imprensa aí que o Jesus não foi ético, talvez essa não seria a impressão. Inclusive, Vitão, recebi uma mensagem aqui, Thiago Nunes, rock and roll, não sei se você conhece, ele falou que tem até o dia 20 para saber se o Corinthians quer ele de volta, viu? Vamos pro intervalo, a gente já volta. Eu e meu querido amigo Juca Kifuri vamos estar mais uma vez juntos em Nova Empreitada. Todas as terças-feiras, às 3 horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos da semana.